Opa! E aí, você alguma vez sentiu que estava faltando algo em Crusader Kings 3? Tipo que a ascensão ao trono, a coroação, o momento mais importante que você tem de um reinado, parecia assim um simples pop-up na tela? Bem, parece que a Paradox percebeu isso e nos respondeu com uma DLC com o nome de Coronations. Mas aí eu te pergunto, será que essa expansão finalmente traz o peso e o drama que as coroações mereciam? Ou será que isso é apenas uma camada superficial de eventos que você vai ignorar depois de uma hora de jogo? Então eu convido a você a ficar comigo nesse vídeo, porque hoje nós iremos mergulhar a fundo e descobrir se essa DLC é digna de um rei ou apenas uma rebelião de vassalos insignificante. Se joga e só joga! Para facilitar para você, eu dividi esse vídeo em 5 tópicos. Primeiro, o que é essa DLC? Segundo, o sistema e os detalhes da DLC. Terceiro, a legitimidade e o drama do poder. Quarto, as vantagens e as desvantagens dessa DLC. E em quinto, o meu veredito final, de acordo com a minha opinião, se vale ou não a pena comprar. Fique aí que nós iremos abordar esses 5 tópicos agora. Número 1, o que é a DLC Coronation? A premissa dessa DLC é transformar o evento máximo de Crusader Kings, que é a sua coroação, em eventos marcantes. Quando você se torna rei ou imperador, não aparece simplesmente agora uma coroa na sua cabeça. Agora você se mantém sem coroa até que você seja coroado por um padre, um bispo, arcebispo ou até mesmo pelo papa, caso você seja coroado imperador. A premissa central é transformar a coroação em um evento complexo e cheio de conveniências. E qual é o foco da DLC? Ele não é só apenas em coroação, mas sim também em viagens, ou seja, você vai ter novos eventos de viagem, novas interações da corte e mecânicas de legitimidade. Então, a partir dessa DLC, a Paradox promete para você que a mecânica de legitimidade vai passar a ter mais sentido. Veremos. Número 2, coroações. Vamos falar agora sobre o sistema e os detalhes da coroação. Agora você pode planejar como vai ser a sua coroação. Você pode escolher um local para ser coroado. Sempre o melhor local será a sua capital. Mas caso você tenha um reino do tamanho de um império, ou seja, um império total, você terá que ir até Roma para ser coroado pelo próprio Papa. Em alguns casos de rei, você também será coroado pelo Papa. Quando você estiver planejando a sua coroação, você poderá escolher quem irá o coroar. Como eu já disse, o próprio Papa, um antipapa, o clero local ou um arcebispo, enfim, você escolhe. Quem vai fazer a coroação é você mesmo. Você pode escolher um desses personagens para coroar você. Agora você terá uma jornada. Como é que funciona a jornada? Agora você terá um destaque maior nas viagens, novos eventos no trajeto da sua coroação. Pode gerar agora eventos inesperados e perigosos para você, ou oportunidade de criar histórias únicas. E como funciona a cerimônia? Agora você terá eventos relacionados à cerimônia de coroação, que funcionará mais ou menos juntando todos os eventos. Então você terá o evento da viagem e você também interage com alguns personagens que foram convidados para a sua coroação. Quanto maior for o nível da sua coroação, mais personagens importantes aparecerão, como reis e até imperadores poderão ir à sua coroação. Isso vale também para o clero. Dependendo do tamanho da sua coroação, você irá atrair os maiores bispo ou arcebispo que nós temos no jogo para a sua cerimônia. Além das pessoas que já virão por livre e espontânea vontade para a sua cerimônia, você também poderá gerenciar isso convidando pessoas para vir para a sua coroação. Você também pode manipular a sua coroação e fazer com que ela seja épica. Você pode, por exemplo, exaltar a sua coroa
ou simplesmente bajular o clero e conseguir mais poder da igreja, uma vez que a igreja era muito poderosa nesse tempo. Então, se você conseguir o apoio da igreja, você consegue o apoio total se você jogar de católico, é claro. Nesse vídeo eu estou abordando apenas a coroação central, que é de um rei católico. Eu ainda irei fazer teste para saber como funciona a coroação em outras culturas que não sejam católicas. Os católicos tinham essa tradição de chamar alguém do clero para coroá-lo e aumentar a sua legitimidade. E por falar em legitimidade, nesse evento você irá ganhar muita legitimidade. Bota muita legitimidade nisso. Você também irá ganhar muito prestígio e as pessoas irão respeitar mais você. Agora, a legitimidade faz mais sentido. Quanto mais legitimidade você tiver, mais pessoas irão aparecer na sua festa de cerimônia. A legitimidade também será importante para que a sua coroação seja bem sucedida, porque pode dar ruim a sua coroação e acontecer de você ter uma instabilidade no seu reino e ter muitas revoltas. Os seus vassalos podem não aceitar a sua coroação, dependendo da maneira que você se ascendeu ao trono. Por isso, a legitimidade passa a ter uma importância maior na opinião dos seus vassalos e também na estabilidade do seu reino. Sem ela, isso irá afetar drasticamente o seu governo, aumentando o nível de revoltas e até mesmo de conspirações na corte, porque os seus vassalos e súditos poderão ver você como um rei ou rainha fraco. E quais são as vantagens e desvantagens dessa DLC? Começando pelas vantagens, isso vai aumentar muito o seu roleplay e a sua imersão. Agora você consegue sentir que as suas decisões têm um peso. O peso das suas decisões agora é real. Outra vantagem é que a rejogabilidade também é maior, porque cada cerimônia é diferente para cada pessoa que jogar. Então, como ela traz muitos eventos, então para cada pessoa vai ser uma experiência. Então você vai querer rejogar, ou quando você ainda estiver jogando e seu herdeiro tomar o trono, a coroação dele será totalmente diferente da sua, já que ele não construiu reino nenhum e sim herdou do próprio pai. Seus vassalos podem rejeitá-lo como rei, frustrando assim a sua coroação. Quais são as desvantagens? Tem desvantagem? Sim, a desvantagem é que a frequência dos eventos pode ser baixas no começo, sem atualização. Isso pode fazer com que alguns jogadores sintam que não estão aproveitando a DLC o suficiente. Essa sensação pode acontecer se você rejogar várias vezes e os eventos começarem a repetir demais, que é normal em um jogo com muitos eventos. O Crusader Kings tem muitos eventos, mas também repete muitos esses eventos. Às vezes eles não são bem balanceados e acabam repetindo muito. E outra desvantagem é que a mecânica de viagens pode se tornar um pouco repetitivas para alguns, então ficar viajando demais pode acabar repetindo o evento. Para que isso não aconteça, eu aconselho você sempre mudar a rota das suas viagens. Se você viajar várias vezes para um mesmo lugar, tente mudar a rota para que também influencie na mudança dos eventos. E 5. O meu veredito. E aí, vale a pena comprar? Eu sei que muita gente assistiu o vídeo até aqui para saber qual é o meu veredito. Quem sou eu para falar para você se você deve ou não gastar com uma DLC? Bom, como eu sou criador de conteúdo, felizmente ou infelizmente, eu tenho que comprar todas as DLC. Sim, eu comprei a DLC no pacote com a DLC da China e também dos mongóis, que eu tô devendo para vocês uma análise. Calma, eu vou fazer uma análise sobre a DLC dos mongóis. Eu vou jogar ela por mais vezes antes de analisar. Vamos lá, resumindo, o ponto-chave dessa DLC. Essa DLC, a Coronations, ela não é uma revolução na gameplay, não espere isso, mas ela aprofunda e enriquece o que já existe de forma significativa. E se você é um jogador do Crusader Kings e você já ama o jogo e busca mais profundidade nas histórias memoráveis, essa DLC é uma excelente adição para você. Agora, se você está procurando uma mudança drástica no jogo, talvez essa DLC não atenda às suas expectativas. Aí é melhor você ficar um pouquinho longe dela. Para mim, essa DLC, ela atende alguns requisitos que eu estava procurando no jogo. Então, para mim, essa DLC é boa. Eu estava esperando ela há bastante tempo. Porque no CK2 nós tínhamos uma DLC parecida com essa. Então, vale a pena?
Sim, para mim vale a pena. Aí você tem que analisar as coisas que eu falei aqui e buscar novas informações aí. O que nós mais temos é informação sobre as novas DLC. Para mim ela vale a pena, até porque ela não é tão cara assim. Para mim ela vale a pena. Então, sendo assim, depois de tudo que nós vimos aqui, a minha conclusão é que a DLC Coronations é uma coroa bem forjada. Ela não reinventa o trono, mas faz com que quem se senta nele tenha um significado real. Ela simplesmente transforma um simples título em um legado. Mas eu quero saber a sua opinião, é claro. Se você já jogou, e qual foi a coroação mais dramática que você teve? Você teve alguma dificuldade? A sua coroação aconteceu algo inusitado? Teve uma coroação minha que foi usada para um assassinato aleatório. Um personagem lá matou o outro no meio da minha coroação. E você, tem alguma história para contar sobre coroação? Você já jogou? Ainda vai jogar? Está esperando uma análise como essa que eu coloquei aqui para você? Coloque aqui no campo dos comentários qual é a sua experiência, ou se você vai comprar ou não essa DLC, vai esperar uma promoção, enfim. Se a minha análise foi suficiente aí para te convencer ou não, coloca aí no campo dos comentários. Se você quer mais análise como essa, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Por falar em DLC, eu vou deixar aqui para você um vídeo que fala sobre DLC, se vale ou não a pena comprar as DLC da Paradox. Também vou deixar um outro vídeo para você, os melhores reinos para se começar em Crusader the Kings, já que nós estamos falando sobre coroação. Fique atento à aba comunidade, eu posso colocar ali algum vídeo ou alguma enquete por lá, então para você ficar ligado aqui no canal, fique atento à aba comunidade. Eu fico por aqui, se joga e só joga!